Por favor, senta só um pouco. Deus é bom, amados. Por favor, abra comigo lá em Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14. E algo, amados, que Deus ele vem tratando no meu coração é que eu e você, como povo de Deus, amados, nós devemos entender que nós devemos influenciar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Que devemos ter o cuidado, amados, de todos os dias mergulharmos nessa palavra para termos o conhecimento que Deus deseja nos dar, para que Ele possa nos mudar por dentro e com isso podemos mudar o nosso trabalho, a nossa casa, aonde nós podemos estar. E eu posso ver, amados, que se você for cuidar de um jardim, você precisa criar todo um ambiente propício para que aquela planta ela possa crescer e também dar frutos, não é verdade? Você precisa arar a terra, você precisa colocar adubo, você precisa aguar, porque se você não faz, amados, com que aquele meio possa estar de uma maneira adequada para que a fruta, a planta possa crescer, ela nunca vai crescer, porque as ervas daninhas vão consumir ela, a terra por não ter os nutrientes necessários, então a planta vai atrofiar. Mas eu e você, amados, Deus nos dá a capacidade e a habilidade de podermos ir e contagiar a vida das outras pessoas. Porque Deus deseja, não entenda errado essa palavra que eu vou te dizer, mas Deus quer que tenha uma epidemia santa, ao ponto, amados, do povo poder ser contagiado com aquilo que nós temos. Então não deixe ser levado por aquilo que o mundo possa te oferecer, mas seja uma pessoa que contagia as outras pessoas. Amém, amados? E aqui em Provérbios, capítulo 14, no versículo 1, diz mesmo assim: mas a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. Então nós podemos ver que Deus ele nos já dá a receita pronta, para que a minha casa e a tua casa também seja uma casa feliz. Então, mulher, você tem as ferramentas que é dada por Deus, que é justamente a sua palavra, para que você possa ter a sabedoria que vem da parte de Deus, para que a tua casa seja um cantinho dos céus. Então, se você não sabia, você, mulher, pode influenciar a tua casa, o teu marido, os teus filhos, para que a tua casa ela não seja derribada, mas sim edificada. Então, Deus ele nos dá a receita já pronta. Você entende isso que eu estou te falando? Ele deseja que você tenha um conhecimento, que não tenha a sabedoria a qual o mundo pode dar. Porque a sabedoria do mundo ela é passageira. Ela pode até resolver alguma coisa hoje, mas amanhã complica o restante. Mas aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração através da sua palavra e do seu espírito, isso é necessário para que a mulher se torne sábia. E com isso ela edifique a sua própria casa. Então Deus quer que quando teu marido chega em casa, ele tenha a alegria de te encontrar. E não de quando chegar em casa e dizer, meu Deus do céu, deu vontade de voltar para o trabalho. Porque imagina só, o homem chega no trabalho, escuta alguém xingando a sua mãe, o outro reclama com ele, é patrão reclamando, é funcionário dando trabalho, aí a pessoa chega a ter um dia atribulado. Chega em casa e encontra a mulher com a camisa do vereador toda rasgada, cheirando a limão e a enxofre, né? Enxofre tem cheiro ruim? Mais uma coisa que eu te pergunto, e ela está lá ainda reclamando, dizendo, olha o teu filho, né? Porque quando acerta é o nosso filho, mas quando erra o filho é só dele, não é verdade? E está lá reclamando que o teu filho hoje não me obedeceu. Em vez de tomar banho, não tomou banho, ela está com os dentes sujos, todo mal criado. Então, uma coisa que eu pergunto, essa mulher, ela está sendo uma mulher sábia? Está andando segundo os princípios do Senhor? Com certeza que não. Mas quando ela está lá mergulhada, amados, dentro da palavra de Deus, investindo tempo naquilo que merece ser investido o tempo, que é a palavra, e não gastando tempo assistindo novela, porque novela, amados, me diz o que é que serve. De nada. Amém, amado? Mas uma coisa que é certa, investir tempo na palavra vai edificar a tua casa. Porque o teu esposo, ele realmente ele pode ter um tratamento digno de um filho de rei. Como também ele vai começar a te tratar como uma grande rainha. Na verdade, ele te ama como uma princesa e te trata como uma rainha. Porque, amados, os maridos, eles precisam às vezes de uns
alguns ajustes a mais que Deus ensina através da palavra, e você vai ver que como a tua casa vai ser boa demais. Mas também, deixa eu ensinar algo aqui para os maridos. Por favor, também ajudem as suas esposas. Quando chegar em casa, vá lavar os pratos, bota os meninos para dormir, vai lá escovar o dente dos meninos, esfregar o pezinho dele está tão preto, mas vai dar banho aos meninos. Ajuda, porque ameniza o trabalho dentro de casa e tua esposa vai estar mais descansada, né? Não é verdade? Está entendendo algumas coisas a mais, né, irmão? Então, como ela vai estar mais descansada, mais à vontade, ela vai sobrar algumas energias a mais. Então, homem de Deus, também seja sábio. Não deixe apenas que sua mulher seja uma mulher sábia. Você também ajuda, faz a tua parte também. Porque, amados, quando nós fazemos isso, o que acontece? A nossa casa vai ser um cantinho do céu. Então, povo de Deus, escuta aquilo que Deus está nos ensinando. Ele nos chamou para ser influenciadores de pessoas que não deixam que na nossa casa tenha confusão. Eu me lembro que a minha mãe, o que ela fazia com a gente, ela pegava, Matos, como lá em casa nós somos 3, e dos 3 eu sou o mais novo, né? Tá ali o meu papai. E uma coisa que é certa, Matos, é o que é que ela fazia para não ter problema quando ela fazia bolo, torta. Então ela pegava um pedaço da torta, dizia qual dos 3 que iria partir e os outros 2 que sobravam ia escolher. Então aquele que partia, ia partir em pedaços iguais, que ele não ia ser besta de ficar com o menor pedaço, não é? Então não tinha problema, não tinha confusão. Mas o que é que veio disso, amado? Sabedoria da parte de Deus para poder lidar com as situações do dia a dia. Então, se você deseja que a tua casa seja uma casa edificada, então é bom que você gaste tempo, ou seja, invista tempo com a palavra de Deus, e com isso você vai estar influenciando não apenas o teu esposo, mas também os teus filhos. E você vai ver que tem coisa muito boa para você também. Então, se você deseja que cada vez mais a tua vida seja uma vida de sucesso, então faça isso que a palavra nos ensina, porque tem pessoas que dão um conselho para todo mundo, mas não vivem os conselhos que ela dá, porque às vezes são sabedoria que o mundo dá. Eu me lembro de uma tia, né, que mora lá em Bahia, e ela é boa de conselhos, né? Mas um dia o filho dela estava aprendendo a andar de bicicleta, e a bicicleta estava sem freio. E ela chegou e ela mora num canto que tem uma ladeira, e no final da ladeira, mas dá de frente à casa dela. Então é uma rua que quando você desce, ou você vai para a direita ou para a esquerda. Porque se você continuar em frente, é um muro da casa dela. E ela chegou e ela disse, menino, desce dessa bicicleta, que a bicicleta está sem freio. E para surpresa do filho dela, ela mesma pegou a bicicleta, subiu em cima dela e desceu a ladeira. Vocês imaginam o final da história, né? Ela estava lá toda esborrachada no muro lá na frente. Mas você já notou que tem pessoas que vivem desse jeito? Que dão conselhos para todas as pessoas, mas não vivem os conselhos que elas dão? Então, rapaz, se você deseja que a tua casa realmente seja uma casa abençoada, seja uma casa feliz, tira do papel aquilo que Deus deixou escrito para você e coloque em prática na tua vida. Que você vai ver que realmente a tua casa vai ser edificada. Amém, amados? Abre comigo também lá em 1 de Reis. Vamos lá para o Antigo Testamento. 1 de Reis, no capítulo 3. 1 de Reis, capítulo 3. A partir do versículo 16. Que diz assim, amados. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dê à luz um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia, a tua serva tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto deitou-o nos meus braços. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz.
Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é o teu filho e o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz: não, o morto é o teu filho e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: traze-me uma espada. Trouxeram a espada diante do rei. Disse o rei: divida em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem é meu, nem meu, nem teu, seja dividido. Versículo 27. Então respondeu o rei: dai o primeiro o menino vivo, mas não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porquanto viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então nós podemos ver aqui, amados, esse texto longo, mas que nos traz um ensinamento. Nós podemos ver que o rei Salomão, ele tinha a sabedoria que foi dado por Deus para lidar com as situações. Mas é chegado um dia a qual ele não tinha naturalmente de como resolver, mas porque ele tinha sabedoria, ele resolveu. E com isso nós vemos que todo o seu reino foi influenciado pela maneira a qual ele vivia, não é verdade? E isso traz um ensinamento para a nossa vida, que nós devemos, amados, buscar sabedoria, não que o mundo dá, mas sim a sabedoria que Deus pode nos dar. E com isso nós vamos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque, amados, se você não sabia, você é uma vitrine da parte de Deus. O povo observa a tua vida, de como você reage diante das situações. Então, você é o povo de Deus, o embaixador de Cristo aqui nessa terra. Mas Salomão, apesar de toda a sua sabedoria, ele começou de uma maneira certa. Mas se você continuar olhando, vai ver que ele terminou a sua vida de uma maneira totalmente errada, por causa da influência de algumas pessoas. Então, amigos que nós temos são aqueles que nos levam para cada vez mais para perto de Deus. E aquelas pessoas que nos afastam do Senhor, esses são apenas teus colegas, teus conhecidos. Porque, povo de Deus, guarda isso no teu coração. Você é influenciado como você também influencia. Então não deixe que as influências que o mundo pode trazer entrem no teu coração e estraguem tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Porque se você não sabia, você é um sucesso nas mãos de Deus. Muita gente, às vezes, pensa que ninguém está observando, mas até as tuas reações eles estão olhando também. Você sabia disso? Se você continuar lendo, eu queria ler com você, ainda em 1 de Reis, no capítulo 11, de como foi que estava os últimos anos da vida do rei Salomão. Aqui em 1 de Reis, capítulo 11, a partir do versículo 6, diz assim: assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Neste tempo edificou Salomão um santuário, a Quemós, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Então nós podemos ver, amados, que ele, Salomão, aquele homem cheio de sabedoria, ele começou a ser influenciado. E nós vamos ver aqui por quem. E o que aconteceu? Ele construiu um altar, Moloque. Moloque, para que você entenda melhor, era um deus que tinha uma fornalha na barriga. E essa fornalha, às vezes, eram sacrificadas crianças também. Então, alguém que começou certo, terminou totalmente errado por causa de influência de pessoas. E vamos ver quem foi que influenciou eles? Aqui ainda em 1 de Reis, capítulo 11, no versículo 2, que diz assim: mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, isso mesmo, 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe
perverteram o coração. Então nós podemos ver que podemos ser influenciados também por outras pessoas. Mas Deus não quer, amados, que isso aconteça comigo nem com você. Amém, amados? Mas Ele quer que você possa influenciar o ambiente onde você está. Porque quando nós entendemos que nós somos em Cristo, que podemos no Senhor, quando chega alguma adversidade, amados, nós nos levantamos com aquilo que Deus nos deu, que é a sua palavra. E com isso, amados, nós ordenamos que aquela montanha, ela saia da nossa frente. Mas não deixamos ser influenciados pelas pessoas. Porque quanta gente se levanta no nosso trabalho para contar piadas imorais, para contar coisas que não convêm para o povo de Deus. E muitas vezes o povo de Deus começa a dar ouvido e começa a rir com coisas que são obscenas. Mas nós não somos esse povo. Nós somos aquele, amados, que quando alguém vai contar alguma piada que seja suja, ele para um pouco e olha e diz: ei, rapaz, conta não, Eduardo está aí. Não faz isso não, porque o homem de Deus, ele está aí. E do mesmo jeito é comigo e com você também. Porque as pessoas começam a nos respeitar no nosso ambiente de trabalho. Aonde a gente for, as pessoas olham para nós e dizem: ali está o homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. Porque começamos a influenciar todo o ambiente ao nosso redor. Mas às vezes nós começamos a deixar que as coisas que a televisão traz entrem no nosso coração. Como, por exemplo, a moda. Você quer ver como nós somos influenciados? Basta apenas recebermos um aumento. Que está vendo aquela roupa de oncinha que estava lá no guarda-roupa, já saiu de moda. Agora o que vale é de leão. Aleluia. Que tem uma juba bem grande. Mas por quê? Porque nós começamos a olhar e vemos que a moda é ditada não por homens de Deus. Um dia é com a roupa, no outro dia é sapato de couro de crocodilo, no outro dia tem que ser cinto marrom, no outro dia tem que ser diadema de tal forma, com uma lamparina por cima. Mas, amados, uma coisa que é certa: nós não podemos viver sendo influenciados por tudo aquilo que está acontecendo. Não é que eu estou dizendo que você vai se vestir feio, não estou dizendo isso. Mas eu te falo, amados, que nós devemos entender que tudo aquilo que vem do lado de fora, nós devemos filtrar, e que o que entra no nosso coração é somente aquilo que traz benefício para a nossa vida. Então, olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, você é influenciador. Aleluia. E quando nós, amados, entendemos isso, nós vamos cada vez mais, aonde a gente for, andar da maneira que Deus quer. Porque, quer ver outro exemplo? Eu me lembro de Daniel quando era pequeno, e eu tinha um desejo que ele crescesse e começasse a andar e a falar. E, amados, quando ele cresceu um pouquinho mais, Daniel não andava, ele só corria. Aonde a gente chegava na praia, Daniel corria. Chegava em casa, Daniel estava correndo. E quando ele aprendeu a falar, amados, que a gente espera como pai, né, que o escutar dos próprios lábios dos nossos filhos. Dizia assim: papai, não é? Mas Daniel não dizia mais uma vez, mas dizia: papai, 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 papai. E a gente tinha uma hora que queria desligar o menino, porque ele não parava de dizer papai nem de correr dentro de casa. Então um dia a gente queria que ele aprendesse a andar e a falar, e no outro dia a gente queria que ele ficasse sentado e calado. Mas o homem em si, amados, nós começamos a mudar, a sermos influenciados por aquilo que muitas vezes é trazido para os nossos ouvidos ou os nossos olhos. E Deus não quer que isso entre no nosso coração ao ponto de perverter o nosso coração. Mas Ele quer, amados, que quando alguma coisa que é contra a palavra de Deus chegue diante de você, você diz: epa, pode parar. Porque já está preenchido com aquilo que Deus já colocou no meu coração. O meu coração é do Senhor. Eu já fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então esse lixo que o diabo está trazendo, aqui ele não entra. E o que é que vai acontecer? O diabo vai ter que voltar para os quintos dos infernos com as mazelas que ele trouxe. Mas de uma coisa é certa, mas você não é depósito de lixo, não. Você é o melhor de Deus sobre essa terra. Então todos os dias, quando você se levantar, agradeça o Senhor, dizendo: pai, obrigado, pai, porque eu vou sair e eu vou te representar muito bem por onde eu for. Seja no meu trabalho, eu vou te representar com excelência. Seja na minha escola, eu vou te representar com excelência. Seja onde eu colocar os meus pés, pai, eu vou te representar com excelência. Até no trânsito, eu vou te representar com excelência.
Sabe aquela buzinadinha santa quando o sinal abre? A pessoa bota do lado de fora e chama otorrinolaringologista. Amados, nós somos o povo de Deus. Então, uma coisa que eu te digo, imagina se o pastor está no carro de trás, só olhando para você, e você com aquela logomarca da igreja, Verbo da Vida Praia, aleluia. Eu disse que coisa linda, o irmão da igreja, olha, que palavra bonita, irmão. O gabinete já está marcado, viu? Então, uma coisa que é certa, amados, nós estamos ali, aonde a gente for, o povo te conhece. Ele sabe quem você é. Ele olha para você e diz, rapaz, tem alguma coisa diferente. E eles começam a olhar, a observar. E estão vendo, amados, que a própria luz do Senhor brilha através de você. Porque a Bíblia diz que nós somos o sal dessa terra. Então, sal dá gosto para onde você colocar. Alguém já comeu milho verde sem sal? Amados, deixa eu dizer uma coisa, é ruim demais isso. E além do mais, além de ser sal, também nós somos a luz desse mundo. Então, amados, se nós somos o sal dessa terra e a luz desse mundo, então não adianta se esconder, você tem que brilhar. Deixa eu dizer novamente para você se chocar, você tem que brilhar. Eu vou dizer de novo, só para você sair chocado daqui mesmo, e entender de uma vez por todas, que todo mundo olha para você, você tem que brilhar. Então, o que é que acontece, amados? Ali nós podemos ver que Salomão começou tão bem, estava lá influenciando todo o reino, mas terminou de uma maneira errada. E quantas pessoas no meio do povo de Deus, amados, não acontece isso? De chega no trabalho, começa a passar a perna em todo mundo. Aí as pessoas apontam e dizem, olha, está lá o crente. Isso fica bonito para quem? Me diz. Porque o diabo é que toma vantagem com tudo isso. Mas, amados, um dia nós vamos prestar conta diante de Deus. Então, deixa eu dizer algo. Então, viva a tua vida de uma maneira a qual você esteja prestando conta todo dia diante do Senhor. E você vai ver que você não vai ter receio nenhum de chegar em canto nenhum. Porque tem pessoas que entram pela porta da frente, mas na hora de ir embora tem que pular a janela. Porque fez alguma coisa que não devia. Mas você não é essa pessoa. Amém, amados? Você é aquela pessoa que está ali contagiando com a alegria, igual a Rose. A Rose, para quem não conhece, ela que levou a palavra de Deus para Rita, minha esposa. E quando ela chegava no trabalho, o povo dizia, eita, lá vem a doida, lá vem a louca. Porque ela já chegava cantando, salmodiando ao Senhor, ia lavar os pratos cantando. Tudo que ela fazia, mas era cantando louvores ao Senhor. E o povo dizia, pronto, endoideceu de uma vez por todas. Mas aquela loucura, mas tinha uma alegria a qual o mundo não pode dar. Essa alegria que nós temos. Então, o que era que acontecia? Rita, que não conhecia o Senhor, ia lá na cozinha tomar água só para conversar com quem? Com quem? Com a Rose. E chegava lá e fazia, mulher, fala aí mais um pouquinho. E até o dia que Rita baixou a guarda e disse, vem cá, da onde é que vem toda essa alegria que você tem? Pronto. Ou só deu um cruzado de direita nela, mas acabou com a festa. Com a festa do diabo, amém, amados? Mas começou umas festas maravilhosas lá no céu. Então, amados, o nome de Rita foi escrito no livro da vida. Os anjos estavam lá celebrando. Lá no céu fizeram a maior festa. Porque Rita aceitou a Jesus. Então, quer dizer que quando nós vivemos segundo a palavra, isso vai acontecer? Vai. Vai acontecer. E como vai acontecer? Então, por favor, olha para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, você é um influenciador da parte de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Só por causa disso eu vou abrir outro texto. Abre lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. A partir do versículo 2. Que diz assim, amados, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então, se você achava que ninguém olhava para você, amado, já caiu por terra isso. Porque aqui Paulo, quando está escrevendo para a igreja de Coríntios, ele já mostra que você é uma carta de Cristo.
E você é conhecido e lido por todos os homens. E no versículo 3, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Quando nós entendemos, amados, de quem foi que escreveu essa carta, a história começa a mudar. Porque se você não sabe, você está levando uma mensagem aonde você chega. E se você levar a mensagem certa, o Senhor vai ser glorificado. Eu sei que em muitos lugares, infelizmente, ensinam que Deus mata, que Deus rouba, mas isso não é verdade. Porque o nosso Deus, segundo a palavra de Deus, Ele nos ensina que Ele é amor. Na verdade, a essência dele é amor. Ele não contém, mas ele é o próprio amor. Então, eu me lembro, amados, de minha irmã lá em Campina Grande, de quando nós íamos para a igreja, minha mãe dava algumas moedas para que a gente desse na igreja de crianças. E minha irmã, em vez de dar, ela guardava, porque ela aproveitava no final do culto para ir lá na frente da igreja comer, né, algodão doce, bombons, chocolate. Até o dia que teve uma chuva muito forte lá em Campina Grande, com direito a raios e trovões. E haja minha irmã é de gente chorar. E minha mãe disse, minha filha, não se preocupe não. Nenhum raio vai cair aqui na nossa casa. Mas ela estava lá, amados, por causa de quê? Foi ensinada que Deus matava. Que se você errasse, não se preocupasse não, que ia descer um raio do céu, ia partir a tua cabeça no meio. E ela estava lá chorando, e mesmo que minha mãe acalentasse a ela, não conseguia, mas acalmá-la. Até que minha mãe entendeu que alguma coisa mais tinha. Ela foi lá, sentou junto à minha irmã e disse, o que foi, adiante, está acontecendo? Ela disse, mamãe, papai disse, você está com raiva de mim. Porque se lembra das moedinhas que você me dava? Pois é, mamãe, eu não dava de ofertinha, não. Eu ia lá do lado de fora comer algodão doce, bolacha, bombons, chocolate, tudo que eu tinha direito, mãe. E, amados, você já imaginou de como as pessoas estão escrevendo cartas erradas, mostrando que Deus não é aquilo que realmente Ele é? E nós não queremos, amados, ser uma carta que mostra para o povo aquilo que Deus nunca fez, de atribuir culpas a Deus que Ele nunca cometeu. Nós somos uma carta viva do Senhor, amados, que demonstra realmente quem Deus é e do que Ele faz. Que o povo vai ver, amados, que mesmo que a dificuldade, os problemas batam na nossa porta. Deus é aquele Deus que abre portas onde não existem portas. Deus é aquele que promove finais felizes na nossa vida. Então eles têm que entender e ler através de nós que Deus realmente existe, que não é um Deus de faz de conta. Então olha assim para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, você é um influenciador. Aleluia. E eu me lembro, amados, de algo mais, que às vezes nós não notamos que estamos sendo observados, mas esse homem, ele chamava Newton. Eu não vou dizer o restante do nome dele, porque é em inglês, né? E meu inglês, como é muito fluente, aí para você não ficar enrolado, ó, Smith Wigglesworth. Aleluia. Se não sabe, amados, vai aprender inglês, irmão. Aleluia. Eu vou ensinar algumas coisas básicas para você. Dog, cat, ice cream, sorvete, viu? Lá nos Estados Unidos eu já não passo fome. Mas também só toma sorvete. Não, dog. Como é que fala cachorro quente? Hot dog, né? Como é que é? É isso aí. Ele está aprendendo junto comigo. Mas, amados, então o que é que acontece? Thomas, realmente é o primeiro nome desse homem. E um dia, ele é um inglês que estava escrevendo com relação à Revolução Francesa. E quando ele estava lá, na época que ele escreveu em rabiscos, em pedaços de papéis, e deu para um amigo dele para poder dar uma observada e ver se estava precisando fazer mais alguma coisa. E o amigo dele levou para casa e depois de ler, deixou em cima da escrivaninha. E no dia seguinte, a moça que ajudava na casa chegou e estava procurando alguma coisa para fazer o fogo, né, para poder tocar lenha, tocar fogo na lenha. Então ela pegou aqueles escritos que ela achava que era apenas uns pedaços de papel que estava por lá e algo que ele passou anos e anos escrevendo sobre a Revolução Francesa. E colocou aonde os papéis? Justamente junto da lenha para tocar fogo.
E, amados, imagina como é que Thomas ficou. Ele ficou arrasado durante semanas. Até o dia que ele estava na sua janela e estava vendo de longe um pedreiro reconstruindo uma parede de uma casa que tinha caído. E ele olhou e disse, pobre tonto, como é que pode o homem estar ali reconstruindo uma parede que caiu? Se a vida é tão fútil e ele está com essa alegria toda, assobiando um hino tão alegre. E depois de um tempo ele disse de novo, pobre tonto novamente. Mas ele não disse mais com o pedreiro, agora ele disse com ele mesmo. Que ele disse, como é que pode eu estar aqui numa janela, observando aquele homem reconstruindo aquele muro, que foi construído já faz tantas gerações, que se viu a tantas famílias, e ele veio entender que ele poderia realmente agora reconstruir tudo aquilo que ele tinha escrito. E as pessoas que leram o primeiro manuscritos dele, como as pessoas que leram o segundo, disseram que o segundo ficou muito melhor. Então nós devemos entender algo, amados. Aquele pedreiro talvez nunca soube que ele inspirou a Thomas a poder escrever de uma maneira tão boa. Não é verdade? E do mesmo jeito, amados, somos nós. Muitas vezes nós nunca nem vamos saber que influenciamos a vida de tanta gente ao nosso redor, pela maneira a qual nós vivemos. Então, se você não sabia, fica sabendo de uma vez por todas, você é um influenciador da parte de Deus. Por favor, olha assim pro teu vizinho com muito amor e carinho, bem nos olhos dele e diga, meu irmão, você é um influenciador da parte de Deus. Aleluia. E com isso, amados, nós podemos ver que Paulo estava deixando escrito para o nosso conhecimento. Eu me lembro até de um outro caso, de um advogado que eu conheço, que ele há anos atrás morava lá em São Paulo, e um dia ele estava indo para a igreja, ele cantava no louvor da igreja, tocava no louvor da igreja. E ao dobrar numa esquina, ele se depara com dois assaltantes, e um dos assaltantes botou uma arma na cabeça dele e disse, vamos, passa tudo que tem. E ele disse que até hoje não sabe qual foi o hino que ele cantou, mas ele se lembra, justamente era do assaltante, e baixando a arma, e começado a chorar, e ter dito, como é que você sabe? O hino que a minha mãe cantou no seu leito de morte. Aí uma coisa que eu te pergunto, será que ele, naquele momento, não estava influenciando aquele assaltante? Estava, amados. Ele não sabe se ele foi para a igreja ou não, mas sabia que a mãe dele era crente, e ele era um rapaz desviado. Mas aquela atitude, daquele momento, aquilo que ele fez, começou a influenciar a vida de outras pessoas também. E você pode fazer isso. E você tem esse privilégio de poder fazer isso. Então, povo de Deus, é tempo de arregaçar as mangas. E não ficar mais de olhando para um lado e para o outro e achar que tudo que tem que fazer é o pastor. Amados, você também tem esse privilégio, eu posso assim dizer, de poder estar levando as boas novas do Evangelho aonde você for. Então, olha assim para teu vizinho e diz, meu irmão, esse mundo vai ser muito pequeno para aquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Aleluia. E você vai influenciar a vida de muitas e muitas outras pessoas também. Porque você é o povo de Deus. Se você não sabe, quando você impõe as tuas mãos, poder flui através da tua vida. Quando você abre a tua boca, mas sai palavras de vida. Mesmo que seja um Jesus te ama, mas aquele Jesus te ama vai influenciar a vida de muita gente também. Mesmo se você achava que não valia nada, você vale muita coisa para o Senhor. Porque você é as mãos, a boca e os pés de Deus aqui nessa terra. Então é tempo, amado, de começar a sacudir a poeira. Dizer, pai, obrigado, pai, porque eu não sei para onde é que eu vou, mas eu sei de uma coisa, eu vou. Eu vou começar a arrumar mala. Vou começar a viajar. Nem que seja em cima do jumentinho, mas eu chego lá. Você não gosta de andar de jumento, não? Não. Mas tem problema não, você vai de avião. Deixa eu dizer assim, com muita alegria. Você vai de avião, irmão. Aquela maior chatice. Você sobe ali, ele decola, já desce rapidamente aonde você quer. É tão chato, né? É tão rápido, né? É melhor ir de jegue, né? É não, irmão. Deus vai promover a tua vida, vai te levar para os quatro cantos dessa terra. Amém, amados? Então, para encerrar, abre comigo, lá em Atos capítulo 16.
Atos capítulo 16, a partir do versículo 25. Atos capítulo 16, que diz assim, amados: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então nós podemos ver um exemplo aqui que é realmente um exemplo para a nossa vida. Muitas vezes os problemas, as dificuldades que estão ao nosso redor, elas que estão nos dizendo a maneira a qual devemos nos comportar. Mas o Senhor nos mostra através da sua palavra que somos nós que devemos influenciar as situações que estão ao nosso redor. Porque Paulo e Silas, amados, não deixaram ser levados. Eles poderiam estar presos por fora, mas por dentro eles eram livres. E esse povo é justamente você. Amém, amados? Então, o que aconteceu? Eles estavam ali, amados, como nós podemos dizer, na pior hora possível, que era perto da meia-noite. Então, eles cantavam e oravam, eles estavam ali cantando ao Senhor. E, amados, ali houve um grande terremoto, porque onde os filhos de Deus estão, amados, e que eles estão lá realmente envolvidos com o Senhor, Deus pega aquele canto, sacode, faz, solta que eles são meus. E uma coisa que eu te digo, o diabo não vai poder te segurar. Mesmo que ele passe meses e meses criando situações para poder trazer dano para a tua vida, no final da tua história quem escreve é Deus. Então, se eu e você temos entendimento de quem nós somos, não vamos deixar ser influenciados pelas coisas do dia a dia, mas nós, pelas nossas próprias atitudes, é que vamos influenciar. Então, em primeiro lugar, amados, guarda os teus pensamentos. Se você já renovou a tua mente com a palavra, então fica com aquilo que Deus disse. Se você já conhece ao Senhor e sabe do que Ele diz na sua palavra, então se agarra com aquilo. Mesmo que o diabo diga, vai morrer, você diz, não, eu não vou morrer, eu vou viver e vou contar os feitos do Senhor. Sabe, mesmo que o diabo diga, rapaz, o teu trabalho não vai dar certo. Rapaz, eu vou prosperar, porque aonde eu coloco os meus pés, ali é terra santa. Aonde eu coloco as minhas mãos, ali vai prosperar. Então, você vai prosperar em tudo aquilo que você faz. Então, não decrete daquilo que o diabo fala, mas sim, você que já tem a sua mente renovada através da palavra, se agarre com isso. Amém, amados? Então, em primeiro lugar, amados, guarde os teus pensamentos. Em segundo lugar, amados, comece a ter atitudes correspondentes com aquilo que Deus diz na sua palavra. Mesmo no meio de uma situação aonde o vento está batendo contrário, as ondas estão altas demais, mas se o Senhor diz para você, vem, rapaz, bota o pezão do lado de fora. Independente se você calça 40 ou não. Quando Deus fala, mas a gente rapidamente obedece. Amém, amados? É algo que nós ensinamos na igreja de crianças. Quando Deus fala, amados, obedeça. E você vai ver o que vai acontecer. O sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida. Porque Deus, Ele é contigo. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Ai, só a gente tá aqui, viu, irmão? Perna de atleta tem esses negócios também. Eu não sou sedentário, não, viu? Eu ando de bicicleta. Então, amados, quando nós conhecemos a palavra, é porque o cansaço chegou mesmo, amados. É que desde hoje a gente dirige, ministra, aí chega a hora que você cansa um pouco. Não é verdade? Mas Deus renova as nossas forças. Não é? Eu posso estar com as pernas cansadas, mas o sorriso ainda está no rosto. E não vou terminar feliz da vida. Do mesmo jeito que eu comecei, eu vou terminar. Aleluia. Onde era que eu estava, hein? Em pé aqui, é verdade. Era. Foi mesmo. É verdade. Obrigado, Pai. Então, amados, em segundo lugar, amados, continue tendo essa mesma posição diante do Senhor. Não se deixe ser levado, não, amados. Porque você já viu de coisa mais triste, é a pessoa conhecer a palavra e quando a situação chega, a pessoa começa a reclamar, a murmurar, a gritar, e começa, não é aquela oração do desespero,
que começa a dizer, Senhor, se porventura tu me escuta, me ajuda algum dia. Mas, amados, rapaz, olha, Deus já te deu a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então, quando você chega, mas diante dos problemas, continue com a atitude certa. Continue dizendo, Senhor, eu creio na tua palavra, você já me deu a autoridade e eu vou usar essa autoridade. E o que é que acontece? O diabo vai ter que sair e você vai continuar andando por sobre as águas. E para encerrar realmente, amados, não esqueça de uma coisa, sempre seja ousado, que com isso você vai continuar influenciando as coisas ao teu redor. Porque Paulo e Silas, apesar de toda aquela situação que foi criada, eles criam em Deus de todo o seu coração. Do mesmo jeito é eu e você. Nós cremos, não é verdade? Não é verdade, irmão? E porque nós cremos, amados, nós ousamos a fazer cada vez mais aquilo que Deus nos chamou para fazer. E não é à toa, mas que estava lá o rei Josafá, diante daqueles 3 exércitos. Parece até loucura. Alguém chegar, mas e colocar os cantores, os tocadores para ir diante do exército. Para quem já participou do exército, amados, você acha isso uma loucura. Porque tem a artilharia, a cavalaria, todos eles, amados, têm a sua função no meio de uma guerra. E colocar alguém para ir cantando e tocando diante daquela situação parece coisa de doido. Mas aquilo é ousadia. Porque está lá o diabo dizendo, eu vou acabar, eu vou destruir. E você lá, oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para me buscar. E começa lá a dançar dentro da tua casa. E os vizinhos lá do prédio vizinho olham para você e dizem, endoidou. Rapaz, deixa ele te chamar de doido do jeito que ele quiser. O que é bom, mas que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Aí depois começa a salmodiar o Senhor, a levantar as tuas mãos santas, a cantar em outras línguas. E o que é que vai estar acontecendo? O exército inimigo está sendo totalmente desbaratado. E quando você chega lá no dia seguinte, lá no teu trabalho, o problema já foi resolvido. Simples assim. Deixa eu dizer de novo, simples assim. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, pode dar o sangue na canela, mas a gente vai fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Até eu fiquei surpreso num dia desse, eu soube. Quem foi que me disse, hein, que escreveram já um livro, Deus é Deus? Quem foi que disse? Que alguém aqui da igreja que disse, pastor, já existe esse livro. Tem problema não, vou relançar ele novamente. Vou escrever um livro, Deus é Deus, só tem uma página, vai ser rápido de você poder ler. Mas de uma coisa eu sei, que você vai começar e vai terminar, não vai deixar pela metade, porque vai entender que Deus é Deus na tua vida. Amém, amados? Aleluia. Deus é bom. Vamos combinar o seguinte, a próxima vez, se eu só pensar, aí você já sobe. Tá certo, gente? Demorou muito, eu tive que olhar para cá para ver se vocês já estavam aqui já. Aleluia. Deus é bom, amados. Aleluia. Amém. Deus é muito bom. Aleluia. E, amados, fecha um pouco os teus olhos. Eu queria saber se há alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas que deseja essa noite entregar a tua vida para Ele. Porque, amado, se você ainda não creu com o teu coração e confessou com a tua boca que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da tua vida, então deixa eu dizer algo, o teu nome não está escrito no livro da vida. E você precisa crer com o coração e confessar. Se você deseja nascer de novo, por favor, levanta a tua mão bem alto para que eu possa ver alguém no nosso meio. Mas se você está aqui essa noite, e você já é nascido de novo, mas ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, e deseja receber esse revestimento do Pai, né? Porque, amados, isso é um presente da parte de Deus, e presente se recebe. Quando alguém de vocês deseja receber esse presente da parte do Senhor, aleluia. Deus é bom. E como Deus é bom. Amém, amados?